Boa noite amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. Estamos aqui como fazemos todas as quartas-feiras, fazendo essas lives para a nossa reflexão. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Deixa eu clicar aqui para acompanhar também o tempo da nossa live. E estamos aqui entrando, vamos entrar também pelo nosso perfil particular, para que a gente possa acompanhar, né? Estamos aqui como fazemos todas as quartas-feiras. Perfeito, fluindo bem o áudio, a nossa imagem também. Chegou também o nosso querido amigo Ari. Boa noite, meu amigo, seja muito bem-vindo. Gratidão pela presença. E enquanto vocês vão chegando, eu vou mandar os aviõezinhos, e como a gente faz, a gente começa a nossa live sempre 5 minutos antes, procuramos, fazer com 5 minutos de antecedência, para que a gente consiga, trazer, aguardar vocês estarem chegando, tudo mais, Vamos então mandar os aviãozinhos primeiramente, vamos lá. E hoje nós estávamos assistindo o podcast espírita, com a participação do nosso querido amigo Nicola Fratari Neto. Eu vou compartilhar depois o link para aqueles que não puderam assistir, vai estar salvo lá. Nicola, como sempre, um profundo conhecedor de Jerônimo Mendonça, conviveu durante os 3 últimos anos com Jerônimo Mendonça, então ele pôde trazer, reflexões e informações valiosíssimas para aqueles que não conhecem a vida de Jerônimo Mendonça, Então tem essas reflexões que o Nicola trouxe hoje no podcast espírita. E outra coisa que eu ia falar a vocês, que nós estamos nessa campanha de divulgação dos perfis, pois o Instagram ele fez uma limitação de algumas páginas no Instagram, de forma que agora só quem tem mais de 1000 seguidores que consegue fazer as lives, Então a gente conseguiu trazer o nosso amigo o Lourenço, do Amigos do Amor. Estamos fazendo um trabalho também pela nossa amiga Neuza, do Essência Espírita, do Cela Espírita, da Dani Pedraza, do Doutrina de Amor e Luz. Então, estamos trazendo também agora, vamos se a gente vai conseguir fazer com a nossa amiga do Leiturinha Espírita, se não me engano ela chama Cris, que ela está quase chegando também nos 1000 seguidores. Pelo que ela me falou, ela faz live pelo YouTube, e ela até fiz um convite a ela, se ela tiver interesse de estar aqui conosco Ixi, deu um monte de falha, gente. Mandei um monte de mensagem, mas deu falha aí. Deixa eu ver se a luz aqui diminui, melhora um pouco. Tá um pouco amarelo a cor se melhorou agora. Vamos ver agora como que fica. Deixa eu ver se melhorou. Sônia, boa noite. Gleides, boa noite. Sejam bem-vindas. Vamos ver se melhora aqui um pouco. Estou me vendo meio amarelo aqui, com essa luz aqui. Vamos ver aqui como que fica. Ficou um pouquinho mais natural. Vamos deixar assim mesmo, que aquela luz estava deixando meio amarelado aqui, E, bom, antes de nós darmos início, deixa eu fixar primeiro o comentário, O capítulo de hoje. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Tudo azul hoje, Débora, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Vanessa chegou também conosco. Por que eu não estou conseguindo fixar o comentário, gente? Que coisa louca. Nosso querido Dinei, Baiano Espírita, boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Nossa, que coisa doida, eu não estou conseguindo adicionar o comentário. Vamos ver se vai dar agora. Acho que agora vai dar. Poxa, consegui. Consegui. Espiritualizar-se, capítulo 24 do livro Levantar e Seguir,
E nós estamos, como eu estava dizendo a vocês, provisoriamente, né, fazendo as nossas lives das quartas-feiras, às 22 horas. Pretendemos agora, meados de setembro, retornar também às segundas-feiras. Quem chegou conosco, Leiturinha Espírita, eu acredito que é Cris, o nome dela. Estamos começando a nos conversar pelo Instagram, pelo direct, e a Cris falou que assim que ela atingir 1000 seguidores, está próximo, se não me engano está faltando 25 seguidores, para ela atingir mil seguidores, e aí vamos trazer a Cris para uma live. Nós já tentei adiantar algum assunto com ela, pois ela faz um trabalho maravilhoso de divulgação de mensagens, principalmente para evangelização infantil. Então, amigos que não seguem ainda Leiturinha Espírita, sigam ela, tá? Isso, Cris, né? Se não me engano, Cris é de Catanduva, próximo de nós aqui. Eu sou de Araraquara. A Dani Pedraza chegou também conosco, Doutrina de Amor e Luz. A Lu, nossa amiga Luciane, boa noite a você também, Lu. E é sempre bom a gente encontrar pessoas fazendo esse trabalho de divulgação da mensagem do Evangelho, né? E a Cris da Leiturinha Espírita, eu tenho acompanhado, tenho olhado assim o perfil dela, e ela está fazendo um trabalho maravilhoso. Não sei há quanto tempo, eu acabei conhecendo ela virtualmente, evidentemente, recente, né? Por essas pesquisas que a gente tem feito de divulgação. A de BH, você é? Eu achei que você fosse de Catanduva. Nossa, não sei o que eu achei de Catanduva. Acho que deve ser a editora que você estava fazendo a divulgação, deve ser de uma editora de Catanduva. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Bom, independente de ser de BH ou de Catanduva, sinta-se convidada a estar sempre conosco. Aqui nós temos um grupo de amigos queridos que estão sempre, a gente está sempre interagindo, a gente faz esse trabalho com muito amor, com muito carinho. E aqui eu falo sempre que como se nós estivéssemos numa roda de amigos, numa casa espírita, por exemplo, e nessa roda de amigos a gente faz esse bate-papo. Eu nunca me sinto sozinho aqui falando com vocês. Evidentemente a espiritualidade está sempre junto a nós, mas independente disso, a gente está sempre junto com vocês. E formou uma amizade que um interage com o outro, alguém está precisando de um auxílio, de uma ajuda, tem alguém sempre disposto a auxiliar, né? Então é sempre muito bom. Cris, seja muito bem-vinda. Reforço aqui de público o nosso convite para que, assim que você puder, a gente acertar também nossos horários. Não precisa ser exatamente às 22 horas, mas se quiser, normalmente é o horário que eu faço as minhas lives. Podemos marcar uma live, trago você de convidada. Você que já faz um projeto de divulgação no YouTube, venha também para o Instagram, né? Não digo às vezes toda semana, mas às vezes uma vez por mês. Então fica este convite, tanto para nos acompanhar nas nossas lives, como os amigos para seguirem tanto a Leiturinha Espírita, como também a nossa amiga Dani Pedraza, do Doutrina de Amor e Luz, que nós estamos divulgando perfis que fazem um trabalho de divulgação, mas tiveram essa blindagem do Instagram por conta de 1000 seguidores. A Cris falou, maravilha, uma alegria estar sempre junto a quem estuda e leva a mensagem do bem. Obrigada pela recepção e pelo carinho, contem comigo. Muito bom, maravilha. Bom, eu estou tomando por hábito agora, como eu recebo sempre mensagens daquele grupo que divulga as mensagens espíritas, os mensageiros, eles divulgam gratuitamente mensagens. Então vocês vejam, olha, eu recebi um pacote de mensagens, esse aqui é um deles, mas mandam várias mensagens, principalmente quem trabalha em casas espíritas, né? Pode vir fazer como é que fala? Mandar uma mensagem para eles, que eles encaminham as mensagens gratuitamente, tá? Eu vou até mandar para o Dinei, que eu não mandei para o Dinei como é que fala? Eu não mandei para o Dinei ainda o link e o contato, mas eu vou mandar para ele também.
Sueli dizendo, nem sempre consigo responder aos carinhosos cumprimentos, pois estou preparando uma jantinha. Chego da reunião às 21h50 com muita fome. Que legal, né? Aí a gente fica com fome, Sueli. Mas que bom, o importante é estar junto aqui com a gente. E eu vou ler então a mensagem de Maria Dolores, recebida pelo nosso médium querido Chico Xavier, do livro Antologia da Criança, da Ideal. Diz o seguinte, a mensagem Amparo Oculto. Não lamentes, alma boa, contratempo que te aconteça. Que a luta não te esmoreça, nada existe sem valor. Aquilo que te parece um desencanto de vulto é sempre socorro oculto que desponta em teu favor. Uma viagem frustrada, uma festa que se adia, uma palavra sombria que encerra uma diversão. O desajuste num carro, o desgosto pequenino, alteram qualquer destino em forma de salvação. Não chores por bagatelas, guarda a fé por agasalho, Deus te defende o trabalho, atuando em derredor. Contrariedades no tempo, quase sempre em maioria, é amparo que o céu te envia por bênção de mal menor. Maria Dolores. Então, fica aí esta mensagem para a nossa primeira reflexão. Agora, dando sequência ao estudo do livro, este livro Levantar e Seguir, recebi de presente da querida amiga Luciane, que por sinal, Luciane, vocês viram que eu fui sorteado juntamente com a Cris do Leiturinha Espírita e da Martiele. Nós fomos sorteados no sorteio que teve no domingo agora da Web Rádio Fraternidade. Então foram 4 ganhadores, eu fui um deles, tá? Eu fui um deles. E aproveitando, tive um insight, claro, não vou presenteá-los com este livro que eu ganhei, acho que é alguma coisa da Tempestade, que eu não lembro o nome exatamente, Enfrentando a Tempestade, do Adeilson Salles. Quando eu receber eu mostro para vocês, mas dia 28 de outubro, o nosso perfil completa 5 anos de atividade. E eu pensei exatamente no seguinte: quando chegarmos em novembro, se Deus quiser, tudo correr bem, vou fazer um sorteio, como sempre faço, para o nosso grupo seleto, o grupo de amigos que estão sempre conosco. Mas não vou sortear apenas um livro, vou sortear 3 livros para vocês. Deixa eu até ver que dia que vai cair, 28 de outubro, para que a gente também tenha uma ideia mais ou menos, Deixa eu ver. Olha, 28 de outubro cai numa sexta... Não, estou vendo besteira. 28 cai numa terça-feira. Tá? Então, provavelmente no dia 27 de outubro eu faça o sorteio de 3 livros para vocês. Tá? Até lá, se Deus quiser, estarei já retornando às segundas-feiras. Silvia chegou aqui conosco, que também acabou de receber o livro que a Flavinha sorteou, O Médico Jesus. Então, seja bem-vinda, Silvia. Então fica aí, já comecem a marcar na agenda de vocês. Em outubro teremos sorteio de 3 livros para vocês, A gente faz um sorteio diferenciado, viu, Cris? A Cris que está chegando aqui conosco agora, o nosso sorteio é privativo, é o Clube dos Amigos, Regina, boa noite, querida. E a Lúcia chegou também conosco, boa noite, Lúcia. Como que é esse sorteio? O sorteio ele é privativo, ou seja, para vocês que estão aqui conosco na nossa live. Não é para todo mundo, como o pessoal faz aí, marque o nosso perfil, marque 3 seguidores, não. Nosso sorteio é privativo. Então, mais chance para vocês ganharem. Então, vamos fazer o sorteio de 3 livros para as pessoas que estarão sempre conosco aí nessas lives que nós estamos fazendo, De agora até o dia do sorteio. Obrigado, Dani. Obrigado. Bom, vamos à nossa mensagem, que o tempo urge. Já estamos com praticamente 15 minutos de live. Deixar aqui eu falo e não falo mensagem. Bom, espiritualizar-se. Capítulo 24. Espiritualizar-se não significa ser miserável, nem tampouco deixar de desfrutar de maneira racional os bens materiais que o homem, com sua inteligência e o seu trabalho, criou. Espiritualizar-se é conduzir a vida no caminho do bem, do amor ao próximo e da caridade material e espiritual.
É fazer esforço constante para corrigir seus defeitos e domar seus maus instintos. Enfim, é fazer crescer o reino de Deus dentro de nós. Mensagem de Chico Xavier do livro Plantão de Respostas no Pinga Fogo 2, editora Céu. Então, isso é uma definição que o Chico deu de espiritualizar-se. Tá? A gente pensar o que nós podemos fazer para espiritualizar. Ser um pouco melhor a cada dia. Fazer a cada dia a nossa autoanálise, a nossa reflexão e procurar melhorarmos a cada dia. E a mensagem do De Luca diz o seguinte: espiritualizar-se é transcender a matéria. A vida não se esgota entre os estreitos limites do nascimento e da morte. O sentido da nossa vida não encontraremos em meras conquistas dos bens e valores que a própria experiência da matéria haverá de um dia fazer desaparecer. Espiritualizar-se é alimentar a nossa alma de sentimentos que nem a morte será capaz de os consumir. É ajuntar os tesouros do céu, como propõe Jesus. Espiritualizar-se é conduzir a vida no caminho do bem, ao qual não se percorre apenas quando deixamos de fazer o mal. Não basta afastar-se do mal, é preciso fazer o bem. Nossa melhor herança será o bem que fomos capazes de fazer, e isso que nos fará eternos no coração das pessoas. Espiritualizar-se é viver no mundo sem ser do mundo, é fugir à brutalidade, é ter consciência de que nossos atos repercutem e sempre retornam a nós mesmos. É saber que somos partes de um todo e que estamos ligados a tudo e a todos. É viver sem o peso dos apegos a tudo aquilo que é transitório. Espiritualizar-se é deixar o amor crescer em nós. Isso é divino. Maravilhosa, como sempre, mais uma mensagem que o De Luca nos traz. Maravilhosa mesmo, né? Espiritualizar-se. É estar no mundo sem se apegar às coisas da matéria, né? Como interessante esse conceito. Também, como ele traz para nós, né? Que enquanto eu estava lendo, eu refleti sobre isso. Conduzir a vida no caminho do bem. Olá, Mitico, boa noite, seja bem-vinda. O que é conduzir a vida no caminho do bem? Às vezes, nós levamos a nossa vida num padrão médio, né? Num padrão médio, assim, eu não sou uma pessoa de todo ruim, né? Eu sou uma pessoa, assim, não sou uma pessoa toda evoluída, mas eu também não sou uma pessoa muito ruim. Eu sou uma pessoa média. Sou uma pessoa média, mediana. Não faço mal, mas eu também não faço bem. E vejam que situação interessante. Às vezes a gente pensa que a gente está num lugar comum, como a maioria das pessoas. Mas essa não é a nossa realidade frente à vida. Nós precisamos o quê? Trabalhar pelo nosso crescimento espiritual. E trabalhar pelo nosso crescimento espiritual não é pura e simplesmente não fazer o mal. É agir, fazer o bem principalmente. Pois nós vamos ser responsáveis pelo mal que aconteceu, pela ausência do bem que deixamos de fazer. Se o mal adveio da nossa inatividade, do nosso estacionar, nós vamos ser responsáveis, que cabia a gente naquele momento agir. E nós calamos. Não é comigo, não é problema meu. É claro que eu não estou dizendo para a gente se envolver em discussões que não levam a nada, querer ser o salvador da pátria, entrar em discussões estéreis, não é por aí. A gente sabe muito bem. Mas vejam, nós estamos, no conceito que o De Luca nos trouxe, pelo menos, né, a gente já tem um pouco mais de consciência e sabe
muito bem que a nossa jornada não se extingue com a morte. Nós já vivemos N existências da vida única que temos. E neste processo de vidas sucessivas, né, podemos assim dizer, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos adquirindo qualidades espirituais que a gente tem que aperfeiçoar em cada existência. Então, a evolução não dá saltos, né? Nós não vamos nos transformar numa única existência de um Saulo de Tarso para um Paulo. Como estávamos também pensando em situações inerentes ao próprio Jerônimo Mendonça, que o Nicola participou de um podcast espírita agora à noite, e o Nicola finalizou o seu podcast dizendo assim: nós não precisamos querer nos comparar à vida que o Jerônimo teve, mas nós podemos, dentro da nossa pequenez espiritual, progredir e fazer alguma coisa para o nosso progresso, para o nosso crescimento espiritual e também para o crescimento espiritual do próximo. Então, espiritualizar-se é buscar as coisas eternas. Não nos apegarmos demasiadamente às coisas materiais. São importantes? Sim, as coisas materiais fazem parte da nossa jornada, vivemos no mundo material. Então nós precisamos usar as coisas sem ser utilizados por elas. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso de vivência espiritualista e a pessoa trouxe uma reflexão muito importante que ficou muito gravada para mim. Ela disse assim: nós podemos possuir tudo, só não podemos ser possuídos por aquilo que temos. E quantos de nós nos deixamos nos levar pelas posses, pelo poder, pela oportunidade de adquirir mais e mais e mais? E depois que deixa aí um monte de bens materiais, esses bens servem para quê? Para degladiar os herdeiros que aqui ficaram? Qual que é a herança que nós devemos deixar para aqueles que ficam, para os nossos filhos, para os netos, etc.? O quê? Honestidade, trabalho e amor. A caridade, e eu lembro muito bem que meu pai fazia um trabalho interessante desde o começo e a gente ia junto. Ele passava em algumas padarias que ele tinha contato, tinha algumas pessoas que ele conhecia e ele pedia se a padaria poderia doar alguns pães. Recolhia aqueles pães e nós saíamos, eu e ele e minhas irmãs, à periferia da cidade, onde distribuía pães para as pessoas assim da periferia, cada hora num bairro. E isso é um exemplo que nós devemos seguir. Quantas e quantas atividades que a gente acaba às vezes incorporando dos nossos pais de um trabalho que faz, né? Boa noite, Solange, seja bem-vinda. E isso é interessante, que ele fazia isso desinteressadamente, sem pensar em retribuição nenhuma. E a gente vai aprendendo que os verdadeiros valores são exatamente, né, aqueles valores que são eternos, que a gente aprende, né? A Cris disse aqui, essa frase sempre ouvi, é um dos nossos maiores desafios, estar no mundo sem ser do mundo. Com certeza, Cris, com certeza. É difícil realmente, né? É difícil. E a gente precisa buscar nesse conceito a nossa paz de espírito. Por exemplo, nós estamos vivendo momentos conturbados na nossa jornada evolutiva. Esse processo de transformação espiritual, porque vem passando o planeta, nós podemos perceber, sem sombra de dúvidas, né? A gente percebe o quê? Parece que até a pandemia vivíamos uma vida relativamente, entre aspas, né, relativamente calma. Havia uma certa
normalidade, entre aspas, né? A gente sabe que o mundo sempre teve uma série de percalços, a gente também não está fazendo de conta que não acontecia nada no passado, tantas pandemias, epidemias que aconteceram, pandemias, etc. e tal no mundo. Mas parece, na nossa atual existência, que após a pandemia, o mundo deu uma mexida, tanto do ponto de vista das relações afetivas, familiares, profissionais, amigáveis, como também nos valores. O mundo deu uma reviravolta. E a nós, muitas vezes, a gente se vê chocado pelo que está acontecendo no mundo. E a gente acha assim, muitas vezes, que o mundo está perdido, né? Nossa, como que vai chegar a regeneração do planeta se estamos passando por tantas e tantas situações adversas? Mas nós temos que pensar que estamos numa reforma. E na reforma há muita bagunça. Há resto de material de construção, há sujeira, areia, pó, um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas depois que a obra está completa, que coisa bonita, não é? Boa noite, Regina. Namastê, seja bem-vinda. A Débora dizendo aqui, a importância do amor, da caridade, da humildade e da fé, valores essenciais para a evolução espiritual. Exatamente, né, Débora? Exatamente. Temos que buscar esses valores. Não que eu estava dizendo a vocês, né, que nós vamos nos transformar em anjos numa única existência. Mas nós estamos, como eu sempre brinco, vivendo a nossa melhor encadernação. É a nossa melhor existência, já erramos muito. E é chegado a hora da gente acordar. Não temos mais tempo para coisas, né, do mundo. Vamos aproveitar as situações inerentes ao mundo, mas sem deixar-nos levar pelas situações adversas. Como a gente sempre faz, aquele comentário, nós precisamos ser filtros, não esponjas. Eu tenho que colocar um filtro ao meu redor para que eu não deixe todo o lixo planetário fazer morada no meu coração. Não deixar essas energias densas que estão envolvendo o planeta e vibrar positivamente pela melhoria espiritual do planeta, pois a espiritualidade está fazendo um trabalho hercúleo para conseguir trazer um pouco de paz, de equilíbrio a cada um de nós. Só que se nós entrarmos numa sintonia densa, pesada, degladiando ideias, pensamentos deletérios para essa ou para aquela pessoa, tomando partido de um lado ou de outro, nós não vamos ajudar em nada a espiritualidade. E muito menos vamos nos espiritualizar, se a gente vai estar se nivelando por baixo. A gente vai ser, né, mais um a participar desse circo que a humanidade está vivendo. Importante pensarmos nisso. Eu posso e devo fazer um trabalho para o meu crescimento espiritual, mas não pensar apenas com egoísmo. Quando eu faço o meu evangelho no lar, quando eu faço uma prece, quando eu faço uma oração, eu tenho que também lembrar do nosso planeta. Quantos irmãos em guerra, quantos irmãos passando fome, quantos irmãos que estão se degladiando por ideias, por situações adversas, questões de ordem econômica, de ordem política, de ordem social. E antigamente nós tínhamos uma certa, como eu sempre falo, nós tínhamos uma certa morosidade do receber as mensagens. Hoje as coisas são instantâneas. Acontece um negócio no Japão, já estamos sabendo aqui, no exato momento, questão de fração de segundos. Estamos antenados e ligados. A Dani dizendo, uma amiga usou recentemente a expressão que estamos numa fase de ebulição. Achei muito interessante. Não podemos duvidar que há propósito em tudo. E que parece ruim é a tempestade necessária para que haja bonança. É verdade. E aqui eu trago também aquela lição, né, que a gente sempre fala,
da pipoca e do piruá. Vocês podem pesquisar na internet, né, a pipoca e o piruá, que mostra a realidade, né? Quando a gente, no momento que estamos vivendo, como se a gente fosse jogado na panela, ligado o fogo, colocado o óleo, o sal, e a gente é um milho de pipoca. E esse momento começa a esquentar. E aí, como é que nós vamos sair? Nós vamos sair daí como um piruá encruado? Ou vamos nos transformar, nós vamos nos espiritualizar-se com o calor do fogo e nos transformar-se numa pipoca que vai alimentar, que vai ser o alimento espiritual para nós e para os outros. É interessante a gente fazer essas colocações e não ficarmos pensando demasiadamente, como é que vai ser, quando vai acontecer. Não, estamos no processo. E o processo é uma questão lógica e que caminha para frente. E nós precisamos ser uma pequena chama, né, nessa escuridão enorme que vive o mundo. Nós, com a nossa prece, com a nossa vibração positiva, vamos conseguir auxiliar os amigos espirituais para que eles consigam, sim, para que eles consigam, né, com a nossa prece, com o nosso pensamento positivo, com a nossa fé, com a nossa determinação, né, focarmos no bem. Estamos, sim, Denise, nesse turbilhão de acontecimentos, só que a gente não pode. Estou falando para vocês, gente, mas eu falo por mim. Eu fiquei uns dias aí, depois que eu fiz uma das últimas lives, eu falei, não, pera um pouquinho, eu fico falando um monte de coisa e dali a pouco eu estou... E outro dia, o que aconteceu? Né? Vacilei naquilo que eu falo e fiquei antes de dormir vendo algumas notícias. Foi fácil para dormir? Mas de jeito nenhum. Aquela noite agitada, né? Que aí você tenta fazer uma prece, nem assim, nem a prece você consegue. Por quê? Porque eu deixei o mundo, trouxe o mundo para minha casa. Eu trouxe o mundo para minha cama. Então, precisamos estarmos vigilantes constantemente. Constantemente. A Dani dizendo, penso que o nosso pensamento positivo faz total diferença no auxílio para que a psicosfera da Terra se alinhe o tanto quanto possível. E uma coisa importante, Dani e amigos, é que o pensamento positivo é uma questão fundamental, importantíssima. Inclusive, a neurolinguística trabalha essa questão do pensamento positivo. Você já se ver naquela situação que você está almejando, que você está querendo. Então, pensar positivamente já se ver na situação positiva. Porque se eu faço um pedido de melhoria espiritual e eu não acredito naquilo que eu estou falando, palavras vazias jogadas ao vento. Denise, não podemos baixar a vibração. A Cris dizendo, aconteceu comigo também. Fui ouvir a rádio de notícias, só tragédia, me tocou sinusite e fiquei mal uns 3 dias até conseguir me realinhar. Cris, é isso mesmo, é difícil. A gente precisa ser um pouquinho mais inteligente. Olá, Elza, boa noite, querida, seja bem-vinda. A gente precisa ser um pouco mais inteligente, mas eu falo, quanto mais a gente fala, e a gente está fazendo a nossa live, faz uma palestra, e aí você fala, a gente sempre fala assim, aquele jargão, né, de quem é palestrante, quem faz live, o meu ouvido está mais perto da minha boca. Tá, tudo bem, com certeza, fisicamente está, mas será que emocionalmente a minha psicosfera está ouvindo realmente aquilo que eu estou falando? E eu estou falando e estou colocando em prática? Ou eu estou colocando da boca para fora, usando mais um jargão que todo palestrante espírita às vezes usa? Olha, não dá para a gente evoluir, não dá para a gente espiritualizar, não dá para a gente crescer, ter pensamento positivo, se a gente entra nessa neura. Não dá para assistir jornais, não, Denise, não dá. Não digo que a gente não deva se informar do que está acontecendo no mundo, tá? Mas, né, como a mensagem do De Lucas está aqui e a Cris falou agora há pouco, a gente precisa, né,
Tentar, como Jesus falou, estar no mundo sem ser do mundo. Não deixar que o mundo faça morada na nossa casa. Não deixar o mundo fazer morada na nossa casa, gente. Pô. Mas eu falo que a gente é meio teimosinho, né? Para não falar uma palavra errada também. A gente é teimosinho, porque... mas deixa eu ver o que está acontecendo. Exatamente. Você vai ver o que está acontecendo, vê uma notícia, vê outra. E aí você vê um falando mal de um, o outro vê falando do outro, e aí você entra naquela energia. E as pessoas não falam com amor, com caridade, não falam destilando ódio, destilando isso, daquilo, de um lado ou de outro, hein, gente? Eu não estou defendendo bandeira nenhuma. Orar e vigiar sempre, sempre, exatamente. Preciosíssimo, a gente tem que estar com um lema, isso aqui, ó, que eu falo assim, em cada porta da nossa casa ter uma mensagem desse tipo, né? Em cada porta tem uma mensagem, ó, vigia teus pensamentos. Primeiramente, vigia os pensamentos. Vigiou o pensamento? Tá, agora entra em harmonização e ora. A Lúcia dizendo, meu marido só vê notícia desagradável, direto. Tem horror e falo para ele que isso não faz bem. A Dani dizendo, não assisto há muito tempo, ainda assim as notícias chegam, mas creio que o impacto seja menor. Prefiro buscar me blindar, mas evidente sem estar ali. Exatamente, né? É um grande desafio para nós, né? Mas aquilo que eu falo, toda vez que eu me alinho um pensamento a favor de um lado ou de outro, e vejam uma coisa, gente, até não sei se perceberam, quando havia uma guerra, qual que era a nossa posição de brasileiros? O brasileiro sempre foi um povo acolhedor, um povo amoroso. Qual que era a posição? A gente orava, as igrejas oravam pela paz entre aqueles povos. Um povo atacou um outro, então você não ficava torcendo para um lado e o outro. Não, você orava pela paz, que a paz se reinasse entre os povos, o amor fosse a tônica de todos. Hoje, infelizmente, há grupos que torcem para um lado e grupos que torcem para o outro. E isso nós não podemos compactuar se nós queremos nos espiritualizar, se nós queremos ajudar os bons amigos espirituais, como eu estava dizendo, que fazem um trabalho hercúleo. Aí, por exemplo, o que acontece? Vamos pensar numa vela. Eu acendo uma vela, faço uma oração, né? Simbolicamente, tá, gente? Não estou falando para ninguém acender vela no sentido real da palavra, não. Nada contra, mas só fazendo um paralelo. Então, se eu acendo uma vela porque estava escuro, acabou a energia da minha casa, vamos supor, então eu preciso, né? O meu celular acabou, a bateria também não vai ter luz para o celular, então eu vou acender uma vela. Consegui, com a minha pequena chama, ver o cômodo onde eu estou. Só que acontece, o que eu vou fazer? Eu acendi a vela, só que eu abro a janela. E a hora que eu abro a janela, o que acontece? O vento apaga a minha vela. Olha que exemplo interessante, né? O vento apagou a minha vela porque eu abri a janela, ou seja, eu baixei a minha vibração. Eu deixei o mundo lá fora, né? Apagar a chama que eu tinha aceso até então. Fora que tem notícias de violência e tragédias. Exatamente, é que a imprensa vive disso, né? Se colocar uma notícia boa, não dá ibope, não dá curtição, ninguém curte nem nada, né? A Dani falou, Bárbara falou algo muito legal sobre isso numa das lives que fez ao seu lado. Deve ser da bandeira branca. Não lembro disso. Mas deve ter sido uma boa live realmente, né? É uma boa live trazer a bandeira branca da paz, do amor, da fraternidade. Elza, saiu essa analogia agora, veio da espiritualidade, viu? Porque eu falo que 99% do que eu falo aqui é puramente inspirado, né? Por inspiração. E realmente é isso, né? Interessante, eu vou até repetir isso para que eu grave bem, né? Nós estamos então no momento, acabou a energia da minha casa,
eu pego uma vela para acender, para ter a visão aqui do meu ambiente. E aí, inadvertidamente, eu fico curioso para saber se acabou a energia lá fora também. E eu vou abrir a janela. Só que a hora que eu abro a janela, o vento do mundo apaga a minha luz. Então, que a gente mantenha a nossa vela, nossa chama acesa, a chama da esperança, da fé, do pensamento positivo. Pensamento positivo é a tônica. E quando você tem o pensamento positivo, você já está ajudando a espiritualidade a agir em teu benefício e em benefício do mundo. A espiritualidade vai agir a partir do meu pensamento positivo. Ela encontra um canal de sintonia. E quando eu faço uma oração que eu peço com sinceridade, acreditando naquilo que eu peço, a ligação é direta. A ligação é direta. Então, fica esta reflexão para nós. Só finalizando novamente, né, a mensagem, a última parte do De Luca, ele fala então que espiritualizar-se é viver no mundo sem ser do mundo, é fugir à brutalidade, é ter consciência de que nossos atos repercutem e sempre retornam a nós mesmos. É saber que somos parte de um todo e que estamos ligados a tudo e a todos. É viver sem o peso dos apegos a tudo aquilo que é transitório. Espiritualizar-se é deixar o amor crescer em nós. Isso é divino. Então, olha só que interessante também, né? Quando nós falamos alguma coisa, vivemos alguma coisa, mentalizamos alguma coisa, nós estamos jogando a nossa energia para o mundo. E a nossa energia volta na mesma intensidade. Na mesma intensidade. Bom, é a nossa reflexão da noite, capítulo 24. Lembrando que a Luciane vai estar conosco no capítulo 42, hein? É o 24 invertido, hein, Lu? Tá chegando. A Luciane vai estar conosco no capítulo 42, Mergulhe Fundo. E na semana que vem, dia 20 de agosto, capítulo 25, Sair de Si Mesmo. Olha só que deve ser bem interessante, como todas as reflexões que o De Luca nos traz, né? Como todas as reflexões. Lembrando aos amigos que é verdade, capítulo 42, está chegando. O que o Ari falou aqui? Para evitar esse problema, durmo com uma lanterna na mesinha da cabeceira. Bom, sim, isso é muito bom, Ari. É verdade, mantenha a sua chama acesa e a sua luz de prontidão numa emergência, né? E toda vez que nós precisarmos, né, da luz não material, mas da luz espiritual, recorramos ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o nosso livro de cabeceira. Um livro espírita, um livro de mensagens edificantes, sempre acalenta os nossos corações no momento de dificuldade. Tá? Lembrando então a vocês, na próxima quarta-feira, dia 20, capítulo 25, e na última quarta-feira do mês, dia 27, pelo nosso canal do YouTube Reflexões Aloísio, Momentos com Jerônimo Mendonça, em parceria com a Web Rádio Fraternidade, e nós trazemos a mensagem do livro Recados do Amigo de Maria Gertrudes Coelho, pelo Espírito Jerônimo Mendonça. E por falar de Jerônimo Mendonça, o Nicola Fratari Neto fez agora à noite, participou do podcast Espírita. Eu não lembro o nome do rapaz lá que faz a apresentação. E foi maravilhoso a apresentação do Nicola. Eu vou fazer depois um print e vou postar também com link para vocês poderem acompanhar. Certo, gente? Bom, obrigado a quem chegou conosco, a gente agradece imensamente. Sigam Doutrina de Amor e Luz, da nossa querida amiga Dani Pedraza. Sigam a nossa amiga do perfil Essência Espírita, a Neuza aqui de Araraquara. Leiturinha Espírita, a Cris, que está quase chegando nos 1000 seguidores. E a Cris também deve estar conosco qualquer dia desse, a gente vai marcar ainda, para que a gente possa fazer uma live e apresentar a Cris aqui para o pessoal do Instagram, já que ela faz um trabalho no YouTube,
Mas eu falei para ela, se ela tiver vontade, estamos à disposição para fazer um bate-papo, né? Para fazer um bate-papo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, tá tudo certo. Vamos às nossas vibrações então. Aqueles que quiserem colocar um copo com água, é sempre uma oportunidade de pedir a espiritualidade da equipe do Dr. Bezerra de Menezes para fluidificar essas águas, né? Isso, obrigado, Cris, obrigado mesmo. Cris, depois eu vou passar lá no seu direct, o meu WhatsApp, para que a gente depois possa conversar com mais facilidade quando for para fazer a live, tá bom? Fique à vontade também. Vamos às nossas vibrações. Não devemos nos deixar invadir por questionamentos estéreis, precisamos confiar, pois nossos olhos da matéria não alcançam o que a espiritualidade traz para nós. E com essa mensagem da Dani, eu convido a vocês, querido amigo, querida amiga, se assim sentir confortável, feche seus olhos. Tome uma inspiração profunda e no momento de expirar, vai relaxando suavemente, relaxando seu corpo, abstraindo a sua mente. Deixe-se envolver pelos acordes suaves desta melodia. Sinta a energia fluindo de coração a coração. E a gente vai se sentindo um pouco mais leve. Quando a gente faz esta meditação, a gente alivia os estresses da vida, aquelas energias densas que muitas vezes vão nos adquirindo ao longo do caminho, e nos encontramos face a face com a nossa espiritualidade superior, com os nossos protetores, nossos anjos de guarda, os nossos benfeitores amigos, já na pátria espiritual que velam por nós diuturnamente. E esse ímpar, incomparável amigo, nosso Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, que cuida de cada um de nós. Muitas vezes esquecemos do cuidado desse Mestre amado, que está sempre olhando e velando por cada um de nós. E a Ele vamos pedir: Mestre amigo, abençoe a cada um de nós que nos encontramos nesta noite, reunidos em Seu nome. Abençoe os nossos lares, nossos familiares, nossos entes queridos. Abençoe toda a nossa humanidade terrena, ainda revolta, envolvida em processos densos de lutas, sofrimentos e dores. Que a nossa vibração chegue aos mais diversos locais onde a paz e o amor de Jesus ainda não se faz presente, e que a nossa vibração possa chegar até a espiritualidade amiga e eles levarem aonde houver uma necessidade maior, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, por aqueles irmãos que padecem privações do corpo, sofrendo muitas vezes em hospitais, casas de repouso, abandonos em asilos, orfanatos, ou até mesmo em prisões. Irmãos que perambulam pelas ruas sem um teto, sem um lar, perdidos muitas vezes em drogas, alcoolismo. Que a mão do bendito e amado Mestre Jesus abençoe esses corações, trazendo a esperança e consolo. E sobretudo por aqueles que partiram para a pátria espiritual, que ainda estão no processo de se encontrarem onde estão, que os bons amigos espirituais possam ampará-los e dar conforto e consolo àqueles que aqui ficaram. Que a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes possa fluidificar as águas aqui colocadas, recebendo cada uma delas os remédios,
o bálsamo consolador de acordo com as nossas necessidades mais íntimas. Cada um de nós também nesta noite, mestre amigo, temos um pedido muito particular a lhe fazer. Permita, se for da sua vontade e do nosso merecimento, que o nosso desejo seja atendido. E como forma de gratidão dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente daqueles que trazemos ainda dentro de nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!